Mas um detalhe sobre essa questão de ponta e tudo mais, saiu a matéria lá na Central da Toca agora há pouco, viu, gente, sobre o Kaique Kenji. O Cruzeiro adquiriu mais 30% dos direitos econômicos do Kenji, que nesse momento está servindo a seleção sub-20, né? Nem poderia ser uma opção para o jogo de ontem, tá? Segundo a apuração aí lá da Central da Toca, né? O valor que o Cruzeiro desembolsou aí para ter mais 30% do passe dele ficou na casa de 3,5 milhões de reais. Agora o Cruzeiro tem 90% aí dos direitos econômicos do atleta, os outros 10% ficam aí com o próprio jogador. Ele que pertencia ao São Caetano, né? Antes de atuar na base do Cruzeiro, ele jogou no Sub-15 e Sub-17 do Azulão, do São Caetano, e está no Cruzeiro desde 2023, perdão, né? Que ele veio para o Cruzeiro, conseguiu se destacar no Sub-17, depois no Sub-20, e agora faz parte também do elenco principal. Para vocês, essa questão do Kaique Kenji não ter recebido minutos aí nos últimos jogos e essa situação dele ser adquirido agora uma fatia maior dos direitos, aumenta a chance do Kenji ser mais aproveitado pelo Jardim? Emerson, eu não sei se uma questão condiciona a outra. Eu acho que o Cruzeiro pensa muito no futuro, né? Em um projeto para o Kaique Kenji e confia que a médio e longo prazo ele vai dar um retorno dentro de campo, quem sabe ao ponto de ser vendido por um ótimo valor, né? Mas eu não sei se isso vai ter um impacto imediato, né? Por exemplo, logo quando o Kenji voltar da seleção sub-20, ele passar a ter mais minutos. O Jardim é muito cuidadoso nesse aspecto, né? Por exemplo, falando no caso do Japa, que é um jovem mais maturado, mas ainda um jovem, ele já deixou claro para o torcedor que dá para se pensar mais nele no ano que vem, em 2026. Acho que é mais ou menos o caso do Kaique Kenji, né? Que já teve os seus minutos e que mesmo com um setor ofensivo escasso de opções, especialmente na função que faz o Kenji, né? Como um ponta que atua mais pelo lado esquerdo, é um cara que o Jardim parece entender que precisa ser mais maturado, né? Eu tenho uma expectativa no Kenji pro ano que vem também. Ele iniciando uma temporada com o Leonardo Jardim, quem sabe jogando mais no Campeonato Mineiro e aí sendo mais importante. Acho que ele poderia ter tido mais minutos antes de ir para a seleção sub-20? Acho que sim. Ficou aquele certo incômodo, por exemplo, no jogo de ida contra o CRB, quando o Jardim não fez as 5 alterações. Mas o Kenji também não é um cara que a gente tem que colocar uma responsabilidade nele agora para resolver, né? Tá aí com opção no elenco, treinando, e para mim é um movimento importante, mesmo que ele não venha a ser mais utilizado por agora, é um Cruzeiro se planejando aí para o futuro, porque de fato o Kenji tem muito potencial e a médio e longo prazo eu acho que é um cara que vai dar muito retorno ao Cruzeiro. Concordo, acho que é uma questão de planejamento mesmo, a médio e longo prazo. É um atleta que já está treinando com o grupo e que vai receber as suas oportunidades quando o treinador entender que estiver pronto, né? Eu coloquei aqui, acho que depois do Cauã Prates ter entrado titular no Maracanã ali diante do Fluminense, eu tenho um pouco de dificuldade de questionar se o Jardim vai utilizar ou não os jovens, né? Aquele jogo era muito difícil, ele poderia ter improvisado outros jogadores por ali e preferiu dar oportunidade para o Cauã, que tem 16 anos. Então, da mesma forma, eu entendo que o Kenji, quando estiver se mostrando pronto para receber mais minutos, vai receber esses minutos, até porque o Cruzeiro carece de jogadores ali na faixa de campo em que ele atua. Então, eu entendo que é um movimento de planejamento de médio e longo prazo, muito bem feito, tem que fazer isso mesmo, porque é um jogador de muito potencial, e a tendência é que conforme for treinando, conforme for mostrando aí para o treinador que está pronto, que está apto a receber mais minutos, vai começar a jogar mais e naturalmente vai começar a mostrar o seu futebol, em especial assim, um time bem encaixado, né? Ele tendo as suas oportunidades, eu não tenho dúvida que ele vai fazer boas partidas, e a tendência é que o Cruzeiro tenha, sim, um retorno financeiro bem interessante com o Kenji, porque é um jogador bem especial. Eu entendo que pode ser uma ideia de futuramente aproveitá-lo, mas eu acho que também é já um resguardo com relação ao mercado, né? Um atleta que o Samuel já trouxe algumas informações que já foi sondado, consultado ali pelo mercado, então o Cruzeiro até adquire ali uma porcentagem maior do passe do atleta, pensando, quem sabe, em uma futura venda. Mas eu torço muito para que em algum momento o Kenji possa receber oportunidades. Acho que é um jogador que tem suas qualidades, mostrou boas
cartadas, digamos assim, no sub-20. Claro que o futebol profissional ele demanda uma evolução e uma adaptação para essa mudança de nível, mas eu torço bastante para que futuramente ele possa receber ali seus minutos, porque eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Cruzeiro. E uma questão que também saiu agora há pouco na toca foi a respeito do Rodriguinho, tá? O Rodriguinho que está sendo aí, não vou dizer negociado, mas está em conversas aí, pode ser emprestado para o Ceará, tá? Tem todos os detalhes da matéria lá na central da toca. A ideia do Vozão seria contar com o jogador por empréstimo até o final da temporada. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027 e não tem recebido oportunidades. O Jardim já deixou claro, inclusive, que gostaria que o Rodriguinho fosse emprestado para ganhar rodagem. Vocês acham que essa possibilidade de Ceará é uma boa para o Rodriguinho e para o Cruzeiro? Eu acho excelente para o Rodriguinho. Uma boa para o Cruzeiro também. O Ceará é um clube que tem buscado se reestabelecer como uma força dentro do Nordeste, né? Teve aí um momento delicado com a queda para a Série B, agora tá retornando e aparentemente vai conseguir permanecer na Série A do futebol brasileiro. Não é um adversário direto do Cruzeiro dentro do campeonato, eu acho que é algo importante a se pontuar. Se o Flamengo pontuou isso com o Matheus Gonçalves, né, eu acho que o Cruzeirense tem esse direito também de pensar dessa forma. O Ceará tá na Série A, mas tem uma briga diferente do Cruzeiro, na Copa do Brasil não está mais, e eu acho que é um clube que pode oferecer uma boa estrutura ao Rodriguinho. Creio que ele pode ter espaço por lá também, né? O Ceará tem até alguns jogadores que podem fazer essa função, que o Rodriguinho se mostrou mais qualificado na carreira, né? Pelo lado do campo, como ponta. Tem por lá Pedro Henrique, Galeano, Fernandinho. Dá para ele disputar bem a posição e aí, quem sabe, voltar mais maturado ao Cruzeiro, né? É um jovem que o Jardim gosta. Jardim, da mesma forma que publicamente deixou claro que quer que o Rodriguinho seja emprestado, ele deixou claro também que ele gosta do jogador e que ele quer contar com ele para o ano que vem. E o Rodriguinho precisa jogar. Para mim, não compensa muito, nem para ele, nem para o Cruzeiro, ele ficar aqui não tendo espaço, sendo relacionado esporadicamente, mas não entrando nos jogos. É uma oportunidade que, sinceramente, eu nem esperava que fosse aparecer. Imaginava mais que clubes da Série B pudessem ir atrás do Rodriguinho, como foi o caso do Atlético Paranaense, e ele não quis. Talvez agora seja o momento que até o jogador se sinta mais estimulado, né? Indo para o Ceará. Então, de imediato, acho que é uma boa oportunidade para os dois lados. E que bom que o Cruzeiro parece ter repensado essa estratégia, né? Eu me lembro que em algum momento do ano o Samuel trouxe aqui pra gente que o Cruzeiro não via com bons olhos empréstimos de determinados atletas, né? Pensava mais na questão da venda. Claro que a situação do Rodriguinho é diferente, é um jogador que foi adquirido ainda nessa temporada, né? Então nem faz tanto sentido mesmo a questão da venda, mas era um Cruzeiro que estava meio ressabiado de fazer empréstimos. E eu acredito que vai ser excelente para ele, um Ceará que tem feito um campeonato brasileiro muito justo dentro daquilo que é a sua potencialidade nesse momento, e acho que ele pode agregar lá, pode jogar mais, né? Pode ter mais oportunidades, e acaba sendo bom para o Cruzeiro também, que vai ter a oportunidade de observar esse atleta jogando e para ele voltar mais maduro e com mais condições no ano que vem de mostrar o seu futebol aqui no Cruzeiro. É um jogador que eu gostei da contratação, achei um movimento interessante do Cruzeiro, continuo achando bom jogador, mas está muito claro que está atrás de outros, e aí a gente tem que entender que nem sempre é só uma questão de habilidade ou questão técnica, né? O treinador, ele exige uma série de comportamentos com e sem a bola para que os atletas possam ter os seus minutos. Hoje ele não parece estar no mesmo nível dos outros, então é preciso que ele jogue até para não perder ritmo, para continuar se desenvolvendo e retornar aí no ano que vem mais maduro. Eu acho que seria uma ótima para ele, assim como outros atletas também do Cruzeiro que estão sem espaço e que seria interessante buscarem outros destinos. Eu concordo muito com a visão de vocês dois. É um jogador que ele precisa desse espaço e aqui no Cruzeiro ele parece que não vai ter. Então é interessante que esse empréstimo seja feito, né? E ele vai jogar no Ceará, eu acho que ele vai ter mais oportunidades do que tem aqui, e é um ponto legal para ele poder se desenvolver, né? Vai jogar ali num contexto de primeira divisão, pode ali ter mais minutos,
assim como a Rafa, eu gostei muito da contratação do Rodriguinho, tinha boas expectativas, mas nesse primeiro momento parece que não aconteceu, então acho que é legal também para ele amadurecer e ter mais tempo de jogo, assim como o Caramujo falou do Kenji, né, para você se desenvolver dentro do profissional, você precisa de ter mais oportunidades. O Rodriguinho já teve alguma vivência de profissional, mas eu acho que seria mais interessante ele ir para um lugar onde ele possa ter mais tempo de jogo, então torço para que ele, se ele for mesmo para o Ceará, que tenha uma boa passagem por lá e possa retornar mais preparado ao Cruzeiro.